a gente vê traços de vocação sacerdotal em você. Então a gente queria que você entrasse no seminário da Canção Nova. Eu falei, eu não quero. Se for pra entrar no seminário, eu saio. Eu contei pra ele uma vez, né? Falei, padre, todas as minhas composições foram em momentos de crise. Foi um momento de dor, sabe? Assim, de angústia. Aí ele olhou pra mim, com aquele jeito dele, né? E falou assim, sofra mais. Sofra mais vezes. Gente, vocês não estão entendendo não. Um dia que eu entrei naquela igreja, sozinho, com as portas fechadas, eu entrei em desespero. Aí foi quando eu fiz comunhão espiritual. Então sempre num contexto de dor eu componho, assim. É muito difícil você falar assim, compõe uma música aí. Pera aí, deixa eu sofrer um pouco. Uma saudação especial a todos vocês que nos acompanham. Está no ar o 4º episódio do podcast Imaculado Coração. Tudo bem, Raíssa? Boa noite, Antônio. Tudo bem? Graças a Deus. E nesse podcast já queríamos agradecer em especial a Bruna Ramos Crochê, que nos enviou esses portas-canecas agora. Não vamos mais arranhar a nossa mesa, nem nada do tipo. Nós vamos deixar o contato dela aqui. Deus lhe pague pela doação, Bruna. E quem quiser adquirir também o seu, pode entrar em contato com ela diretamente por esse número que nós vamos deixar aqui embaixo. Vamos agradecer também, antes de apresentar o nosso convidado, a Grão Pizza, que doou para nós distribuirmos 20 unidades para as famílias carentes. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Raíssa, vamos largar de enrolar e vamos apresentar esse nosso convidado que passou na fila dos dons várias e várias vezes, viu? Pensa num caboclo habilidoso. Nosso convidado hoje, ele é pintor, músico, ele é cozinheiro e, além de tudo isso, ainda é padre. Estamos hoje aqui com o padre Danilo Malta. E compositor também, hein? Obrigado, gente. Bom demais estar aqui com vocês. É uma alegria, um prazer, né? Estar nesse podcast da Imaculada, né? E acho que vocês estão exagerando um pouco aí, né? Tudo isso não. A gente tenta. Na verdade, ainda faltou um pouco, né? Pintor, mas aí o senhor ainda vai desenhar, faz aquarela, fez o mural da própria capela, né? Gosto. Sempre fui muito, como falo, no ditado popular, abelhudo, né? O pessoal fala assim, como que você aprendeu a fazer isso? Eu falei assim, eu quis fazer, tentei fazer. Acho que é o que importa, né? A gente precisa se dedicar, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente também não tenta, não luta, não corre atrás. Na verdade, eu sou persistente. Depois a gente pode fazer perguntas em relação a isso, né? Que acredito que é um fato marcante, né, na vida de um padre, poder pintar um painel de uma capela. Com certeza. Mas antes, gostaria de saber do senhor histórias da infância. Vixe, do Danilo. Certeza. Já fiquei sabendo que o Danilinho era custoso. Gente do céu, não pode. Isso não pode falar, o podcast vai escandalizar. Não, eu era um menino bom, assim. Eu sempre fui um menino muito obediente, muito dedicado, prestativo, né, lá em casa. Eu não era muito assim. Fazia as estripulias, mas eram umas estripulias meio assim, reservadas. Ninguém ficava sabendo. Mas nossa, tem muita história, gente. Por favor. Eu era meio assim, graças a Deus, né? Deus escolhe, eu acho que pessoas certas, assim, pra segui-lo, né? E eu tinha dentro de mim, eu tinha uma criatividade muito forte, muito latente, né? Então, assim, juntava às vezes com alguns colegas e a gente desbravava até os quintal dos outros, assim. Tipo, a gente vai achar um tesouro escondido que tá aqui nessa casa, aqui sabendo. Aí a gente invadia a casa dos outros, assim, pra cavucar o chão. Eram umas coisas loucas, assim. E eu gostava muito, gente, não escandalize, nós estamos aqui no podcast do Imaculado Coração de Maria, mas eu gostava muito de assistir filmes de terror escondido dos meus pais. E obrigar minhas irmãs a assistir. E depois eu ia fazer os sustos, né? Era tudo planejado. Era tudo planejado, né? Porque eu ia assustar elas de noite, eu gostava, era assim meio maquiavélico. E teve uma vez que eu quase matei minha mãe e minha avó. De verdade. Porque eu articulei
E eu arquitetava tudo, era tudo assim muito minuciosamente projetado, né? Já que vocês perguntaram das minhas estripulias, eu vou contar uma delas. E fiquei sozinho com minhas 2 irmãs, que são mais novas, né? E eu elaborei um sangue muito, muito semelhante. Eu misturei um groselha com ketchup, com aquele suquinho assim, ó, sabe? Aquele que fazia 5 litros. Sim. É, E aí eu fiz esse sangue, coloquei no saquinho de geladinho, amarrei assim na minha barriga, coloquei uma camiseta branca, chamei minhas irmãs lá fora e falei: vem cá que eu vou morrer. E peguei a faca e... Só que nessa hora, a minha avó e minha mãe chegaram. E elas viram a cena. A minha avó caiu desmaiada no chão. E minha mãe foi desfalecendo junto. Esse era o Danilo. Só um detalhe. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha uns 10. Acho que eram uns 10 anos. Desde pequeno já era artista. Mas porque eu gostava de fazer as coisas assim pra impactar. Mas não apanhava, não. Eu levava castigo. Isso que eu ia perguntar. E eles nem bateram no senhor? Não, minha mãe e meu pai nunca foram de bater. Mas dava castigo. Só que como eu sou neurótico obsessivo, desde criança, eu era birrento. No sentido assim, você me deu um castigo? Não tá. Eu vou dar um castigo maior pra mim ainda, pra mostrar pra você que eu consigo ser mais forte do que o castigo que você me deu. Pô, era terrível, né? Eu merecia apanhar. Eu lembro que minha mãe uma vez pôs pra passar limpo uma tarefa de casa. De birra eu passei o caderno inteiro. Eu consigo fazer mais. Eu consigo mais. Então eu acho que isso também foi uma coisa boa, né? Eu me superava. Eu estou sem reação nesse momento, por essa eu não esperava. Mas olha, eu tirava nota boa, nunca fui um aluno ruim. As artes, inclusive, eu vou falar a verdade, eu estudava no Colégio Freira, das Irmãs de Santa Catarina, lá em Petrolina. Eu reencontrei uma ex-diretora que chamava Irmã Odete. Depois de muito tempo, eu já era seminarista, e ela falando pra mim, ela falou assim: olha, eu nunca esqueço de você. Você foi o aluno que mais marcou a minha vida, Danilo, no colégio. Porque você conseguia fazer as coisas e a gente descobriu só depois. A ex-diretora, que era irmã freira. Mas tá bom, gente, eu era bom, eu rezava, eu comecei a tocar na missa muito cedinho, então eu me endireitei. Deus tem seus caminhos. Então, por isso que eu falei. Mas isso é muito interessante também, ver pessoas normais, né, padre? Claro. Porque, às vezes as pessoas olham o padre e pensam, não, o padre é só aquela criança que desde pequenininho já rezava em latim. Você tem cara de padre. Não é isso, né? Aliás, eu acho que seria até mais natural você tirar das crianças, dos adolescentes que vivem a normalidade da vida, não a mundanidade, mas a normalidade, porque vai viver com muito mais temperança e equilíbrio. Porque o que acontece na vida vocacional, às vezes, quando você vê... Não tô generalizando, não tô dizendo que é sempre, mas geralmente você vê essa criancinha que é muito retraída, muito quietinha. Muito quietinho, né? Vai ser padre. Às vezes toma cuidado. Porque às vezes, se você não vive o que você precisa viver aqui fora, isso vai desembocar em outras realidades, né? Até na vida adulta. E isso não é só na vida vocacional, é em qualquer realidade. É porque às vezes só faz aquilo ali por sentir que é uma obrigação ali dentro da bolha de seguir um padrão e tudo, mas não é de coração, não é de verdade. Não tem aquele contato verdadeiro com Deus, uma escolha pessoal da pessoa. Exatamente. E aí quando ela encontra outra opção, às vezes ela vai e se afasta do Senhor porque antes não teve as opções. Exatamente. Mas a gente fala, não é no sentido que você tem que experimentar tudo, você tem que fazer de tudo, né? Viver com equilíbrio, né? Acho que a santidade é isso. E hoje a gente vê uma falta de equilíbrio muito grande, principalmente na juventude. Eu, como professor, a gente direto fala isso aqui, né, no podcast. A gente nota um desequilíbrio muito grande na juventude e que acaba atrapalhando também no sentido de poderia ter sido um padre, seguir uma vocação. Por causa desse desequilíbrio que o senhor mencionou, às vezes acaba sufocando aquilo que poderia ser uma vocação, né, um serviço na igreja para Deus. Antônio, eu acho que a base, né? Base familiar, a formação. Porque, assim, hoje é muito complicado. Você vai falar para os pais
Ah, eu quero preservar os meus filhos disso, quero preservar daquilo. Então, tem que tomar cuidado dessa forma de preservar e de privar o filho, porque é o que a gente está falando, dependendo de como você priva, ele vai encontrar isso por outros meios lá fora. E se você dá uma base familiar, um exemplo, um testemunho, né, uma formação humana bem consistente, de diálogo, de partilha, aquilo vai ficar para sempre, por mais que ele desvie, por mais que ele tenha uma outra proposta, conheça outras pessoas, porque é a amizade que faz, geralmente, o jovem se desviar, né? É o gueto dele, é a tribo dele. E esse círculo de amizade que vai influenciar, mas os valores ficam ali dentro, né? Uhum. Isso a gente precisa priorizar. E é exatamente em todas as fases e todas as etapas da vida, né? Isso que o senhor falou é muito importante. Não viver como mundano, não experimentar tudo. Mas você saber que aquilo ali existe e escolher permanecer. Mas também não ficar no desespero, né? Porque hoje os pais, eu já ouvi também relato. Você olha, eu tenho medo de ter filhos no mundo de hoje. Não tem que ter medo, você tem que ter a coragem de ser autêntico, de ser né? Você, principalmente, você vai ser o exemplo para os seus filhos, né? É o primeiro modelo. Se você tem amor, esse amor ele vai querer sempre ser revisitado, independente de onde você estiver. É o lugar onde o filho vai querer estar, né? E certa vez, num encontro lá na cidade do senhor Petrolina, eu escutei uma frase que eu guardei de um senhor que estava lá no encontro, eu não recordo o nome dele, ele diz o seguinte: nós, como pais, a gente não deve criar os filhos para o mundo, a gente deve criar os filhos para Deus. Bonito, né? Ele era um homem simples, mas de uma sabedoria muito grande. E até Exatamente. hoje, ó, e tem tempo. Até hoje eu lembro dessa frase. A É minha uma mãe, frase muito bonita. a minha mãe falou isso pra mim quando eu saí de casa. Quando eu saí pro seminário. Ela falou isso. Eu não te criei pra mim, eu te criei pra Deus. Já esperava que esse dia ia chegar. Ela falou assim. Com aquela dor. É, porque nunca influenciou, nunca. Uhum. Lá de casa nunca ninguém me falou. Aliás, todo mundo ficou impactado quando eu fui pro seminário, porque ninguém imaginava. É porque até então eu lembro do testemunho do senhor. O senhor queria fazer musicoterapia aqui na UFG, não foi? Eu cheguei a prestar. Só não prestou. Porque na época era um curso muito recente, hoje não, né? Já tá mais Mas eu lembro estruturado. que tinha sido lançado há pouco tempo. Eu tinha criado esse curso há pouco tempo. E eu fui, prestei, porque são 3 etapas. Tinha a prova de aptidão musical, tinha a primeira fase, a segunda fase. Eu fiquei em 21º, tinha 20 vagas. Eu falei, ninguém vai desistir, nenhum filho de Deus, e ninguém desistiu. Aí eu fui pro seminário. Não, tô brincando. Teve uma história, né? Mas realmente, eu tinha outros, eu almejava outras coisas, né? Estar na igreja eu já estava desde muito pequeno, né? Servindo, inclusive. Eu comecei a tocar na igreja, eu tinha 12 anos. Eu já estava naquele ambiente, mas não foi o fato de estar num ambiente que isto, tipo, implicou para que eu realmente fosse padre. O sacerdócio foi uma coisa que meio assim aconteceu. Não foi uma coisa muito que eu queria, inclusive. É até engraçado dizer isso, né? Conte-nos mais. Mas é porque, assim, de fato, eu sentia um anseio no coração. Eu sentia uma coisa. Uma motivação, assim, interior de querer fazer algo a mais. Esse era meu desejo. Isso poderia ter sido no sacerdócio ou não. Mas eu escolhi o caminho do sacerdócio. Porque eu achava que o caminho do sacerdócio poderia alargar as possibilidades de servir, de fazer. Né? Porque servir, como eu falei, eu sempre servi a Deus. E era integralmente, eu falo isso de todo coração. Né? Integralmente. Tantas vezes que eu deixei de fazer coisas com a minha família, até viagem, passeio. Não, porque eu tinha que tocar na missa. Era um compromisso, meu. E era, na época, lá em Petrolina, eu comecei a tocar teclado por imposição da minha mãe, porque ela me obrigou. Aí você vai fazer isso, vai aprender um instrumento. Mas eu sempre gostava de música, eu só não sabia que era isso, né? E, de fato, quando eu comecei a fazer aula, e por iniciativa dela, junto com outras mães, porque ela não tinha professor. Então, eles chamaram o professor de Anápolis, formou uma turminha, eu comecei ali, e aí comecei, dediquei, daquele grupo todo foi só eu que ficou tocando. E ali mesmo eu já comecei a tocar nas missas, sabendo fazer só acordes.
Então, na época, tinha muita dificuldade de achar pessoas que tocassem na missa. Então, eu me dediquei. Então, eu ficava ali integralmente, como eu estava dizendo. E foi dentro desse ambiente que eu cresci. Depois entrei no grupo de jovens. Na época era o JUSME, Jovens Unidos por Santa Maria Eterna. Era o nome do grupo. Inclusive, a gente tem um círculo de amizade que até hoje perdura, né? Daquela época. A gente tinha um anseio muito forte. Isso era em 98. Você não era nascida, Raíssa? Não. Em 98, eu tava no primeiro ano do colegial, né? Nessa época eu fui pra Nápoles, fui estudar lá, que meu pai queria que eu fosse alguém na vida. E aí... Mas depois eu quis voltar pra Petrolina exatamente por causa do grupo de jovens, a realidade de igreja. Eu não conseguia ficar longe, né? Aquele jovem doido, assim, alucinado. Mas muito feliz, né? Então ali eu cresci servindo a Deus na música e fui percebendo que algo Deus queria comigo. E foi pela Canção Nova, porque eu fiz caminho e fiz uma experiência na Canção Nova durante 2 anos. E uma vez eu estava em Queluz, inclusive foi um dos encontros muito marcantes, né, que eu tive a proximidade tanto com o Padre Jonas como com o Padre o diácono, na verdade, que me acompanhava, que era o diácono Nelson Correia. Então ele foi muito, muito, muito importante na minha vida. Muito, porque ele falava assim, olha, nós vemos em você, inclusive foi quando eu conheci o Diego Fernandes, que ele era seminarista lá na Canção Nova. E aí o Nelson e a Márcia, eles falavam, a gente vê traços de vocação sacerdotal em você, então a gente queria que você entrasse no seminário da Canção Nova. Eu falei, eu não quero, se for pra entrar no seminário, eu saio, não quero. Só que eles insistiam. Não, a gente vê isso em você. Você precisa. Deus tá mostrando isso pra gente. Eu falei, não, tem que mostrar é pra mim, não é pra vocês. Que quem vai ser padre vai ser eu. E aí, enfim, eu saí da comunidade. E isso foi em 2001. Quando foi em 2004, um amigo meu, que já tava fazendo caminho pra vocacional na Diocese de Anápolis, ele me chamou, falou, Danilo, vamos num encontro, né? E nesse encontro, quem cuidava era o Padre William Martins. Então, o primeiro contato que eu tive foi com ele. E o primeiro encontro que eu tive, ele já me chamou para ir pro seminário. Ele falou, olha, a turma vai entrar agora, você já podia ir. Eu falei, padre, não, calma. Peraí, eu não posso, eu tenho que ver, eu tenho que respirar, eu tenho que sentir se é isso mesmo, né? Ele, não, mas você podia já ir, não precisa fazer o caminho. Que é 1 ano. Ele já estava já me liberando, né? Porque a gente já teve algum contato nas vezes que ele substituía as missas lá em Petrolina. O padre lá na época já estava um pouco doente e tudo. E falei, não, deixa eu fazer o encontro. Isso em 2004. Era então para eu ter entrado em 2004 no seminário. Eu fiz o caminho em 2004. Em 2005 eu decidi ir. Só que o meu pai, que é contador, queria muito que eu seguisse o legado, né? A profissão exatas nunca foi meu forte. Mas eu falei, eu vou prestar vestibular e estou fazendo encontros vocacionais meio escondido. Eu não falava para minha família, não falava para os amigos, ficava assim na minha, né? Eu não queria contar. Eu queria que fosse uma coisa muito espontânea, não imposta, né? E prestei vestibular para contabilidade. E no mesmo dia que o padre Eli, na época já, me ligou falando que eu tinha sido selecionado para entrar no propedêutico em São Paulo. Foi no mesmo dia que eu recebi a aprovação no vestibular. Então eu tinha que escolher, de fato, se eu ia pro seminário ou se eu ia cursar. E aí meu pai veio todo feliz, falou, Danilo, e aí, o resultado saiu? Saiu, pai. E aí, passou? Passei. Mas eu não vou. Eu vou pro seminário. Naquele dia, o meu pai entrou no quarto sem falar uma palavra pra mim. E a minha mãe ficou em choque, todo mundo lá em casa em choque, né? Porque eu já tinha que arrumar as malas no prazo de 1 mês. E uma coisa que me marcou muito, assim, sem um tom de crítica, que depois eu vou falar, né? Primeiro eu vou rebaixar, mas depois eu vou elevar. Mas a minha mãe não quis ver minha batina. Eu cheguei muito feliz em casa pra mostrar pra ela a minha batina, ela não quis ver, ela chorava. Ela falou assim, desculpa, mas eu não quero ver. Então aquilo foi muito forte pra mim. A minha saída de casa foi muito traumática,
né? Tanto é que eu não gosto de passar naquela rodoviária de Anápolis de jeito nenhum. Não precisa nem pedir. Até hoje. Vou passar perto, porque eu fico um traumatizado, assim. Aquele ambiente ali, quando eu chego lá, eu lembro da cena, sabe? Parece que, assim, parece que eu tava vendo a minha família. É como se a minha família estivesse vendo o meu corpo morto no chão. Assim. A minha irmã gritando. Meu pai deitado, assim, sentado. Deitado não, sentado no meio-fio, com a cabeça, mão na cabeça. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Com a mão na cabeça, assim, tipo assim, eu perdi meu filho. Nossa, Foi uma coisa louca. eu imagino porque é nítido a proximidade que vocês têm um com os outros, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Mas eu fui, assim, porque eu não entendia a reação deles. Porque pra mim, eu ia fazer uma experiência. É tipo assim, eu tô indo ali, daqui a pouco eu volto. Eu Não era vou, pra valer. não vou gostar daquilo ali. Não vai ser pra mim. Entendeu? Eu já tava com aquilo ali na minha cabeça. Mas fui. E agora voltando atrás só um pouquinho, eu falei da Canção Nova, e foi lá na Canção Nova que eu tive uma experiência, na época com o padre Roberto Lettieri, que era o fundador da Toca de Assis. Eu tava muito triste e muito sem saber o que eu ia fazer. Se eu realmente ia pro seminário, se eu ia, sei lá, comprar uma bicicleta. Não sei. Eu não sabia. Eu tava muito na dúvida. E eu fui muito triste para esse encontro, que era um tocão que acontecia lá na Canção Nova, que acho que era no Corpus Christi. E lá no Rincão Antigo, eu sentei na arquibancada no último lugar, bem de frente pro altar. Né? E tem um momento lá no sábado à noite que eles fazem uma vigília, uma adoração, que é tudo no escuro e todo mundo com as velas nas mãos. É um momento muito lindo lá. Só que os jovens que estavam na arquibancada quiseram descer para ficar mais perto, então eu fiquei sozinho lá em cima. Eu não quis descer. Eu tava muito triste, eu tava desolado. E o padre Roberto de costa pro povo adorando Jesus, né? E ele só falou assim: tem um jovem aqui que tá muito triste. Aí eu falei, isso é muito genérico, né? Falar que é a mesma coisa, falar isso, né? Isso é muito genérico. Isso, algum jovem aqui vai estar triste. Tem 1000 jovens. Não é lá, eu. Né? Mas esse jovem não tá só triste, ele tá com dúvida no coração. Ele tá com dúvida se ele vai pro seminário ou não. Eu falei, isso aí já pegou um pouco mais, mas também acho que ainda é muito genérico. Não é comigo. Sou meio assim, né, cético nessas coisas assim, de profecia. Até é estranho, mas eu sou. Porque eu acho que isso aí realmente acontece. Deus pode falar, mas nem sempre. Enfim. Quando eles foram fazer o passeio com o Santíssimo, que eles passaram de frente no chão, né, de frente à arquibancada, ele subiu para a arquibancada, os acólitos que estavam com as tochas foram para frente, porque era para seguir adiante, né? Ele foi sozinho, com o Santíssimo, subiu na arquibancada, ele chegou até mim, colocou o extensor na minha testa e falou, é você. Aí eu desabei. Eu quase morri, porque assim, não tem condição uma coisa dessa. Como que esse homem sabe? Só que eu não fui pro seminário por conta disso, entende? Porque depois eu entrei ainda num discernimento, né? Então, voltando àquilo onde eu parei. Naquela hora que eu falei pra minha família que eu tava indo, que eu saí de Anápolis, eu fui realmente com esse desejo de só ver o que era. Mas eu fui me apaixonando, entendeu? Então, quando eu terminei o propedêutico e vim pra Anápolis, para os estudos aqui, cada dia era um dia de felicidade, de completude. Então, assim, eu estava muito envolvido. Então, eu me encontrei dentro do seminário, não foi fora. Eu tive certeza, assim, né, da minha vocação, foi lá dentro, não foi fora. Depois de alguns anos, acho que começo de 2012, porque eu fui ordenado em 2012, Festa Santos Arcanjos, dia 29 de setembro. Tá chegando, inclusive. Tá chegando. Eu fui ordenado se eu não me engano, dia 4 de dezembro de 2011, diácono. Então, eu fui num passeio com outros padres lá em Caldas Novas, lá no Hot Park. Eu tava na piscina lá, tava divertindo, né? Quando eu olho pro lado, tava o diácono Nelson Correia, mais a esposa, a Márcia. Eu não acreditei, eu falei, gente, o diácono tá aqui. Em Caldas Novas eu fui lá correndo, né? Falei, diácono, sua bênção. Aí ele não me reconheceu, porque isso já tinha passado quantos anos? Né, de 2002 para 2012, 10 anos. Eu já tava bem careca. E aí eu falei, diácono, eu sou o Danilo, eu fui acompanhado por você durante 2 anos.
Aí ele na Canção Nova, em Palmas. Com o Alberto Taveira. Ele, meu Deus, nossa, eu não lembrava de você, mas agora você falando eu lembrei. E aí, como que tá a sua vida? O que você tá fazendo? Você lembra que você falava que eu tinha vocação? Eu lembro. Pois é, eu sou diácono, vou ser ordenado em setembro, né? Aí foi uma festa, assim, foi muito especial. Mas, assim, foi um caminho, né? Foi um tempo importante na minha vida que eu vivi. Bonito também, né? Graças a Deus. E, padre, depois o senhor veio a se tornar o reitor do seminário menor, né? Como foi essa experiência para o senhor? Traumática. Tô brincando. Foi muito bom. Porque assim, eu sempre falo, quando a gente tem aquilo que a palavra de Deus fala, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Às vezes você não se sente capaz de fazer aquilo, mas vai. Se lance, né? Eu nunca me vi formador. Inclusive, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de falar, de corrigir. Eu tenho essa dificuldade, né? E o formador, ele precisa ter essa postura, né? Na época, eu fui ordenado em 2012, fiquei ainda alguns meses no bairro de Lourdes, em Anápolis, e fiquei 1 ano em Pirinópolis, como vigário, lá do Padre Nevair, na época. E foi muito bom, porque foi o primeiro ano do sacerdócio, aquela empolgação, aquele viver, assim, loucamente, apaixonadamente, né, o sacerdócio. Então, eu estava muito feliz, quando foi em dezembro de 2013, o bispo me liga, dizendo que eu iria ser transferido, ia receber uma paróquia em Anápolis, paróquia São Joaquim, posso dizer aqui, né? Paróquia São Joaquim. E eu fiquei muito feliz, ainda mais feliz, porque eu ia sair da condição de vigário para ser pároco. Nossa, meu Deus, é todo sonho de todo padre, né? Aí, fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. Mas aí, passado uns 3 dias, ele me liga dizendo assim: então, Tanilo, você não vai mais para São Joaquim. Você vai para o seminário menor. Vamos criar o seminário menor. Eu falei, o quê? Como assim, Dom João? O senhor tá falando sério? Porque não existia o seminário menor. E sim, nós vamos criar e vai começar em janeiro. Você tem 1 mês para cuidar de tudo, para montar tudo, para organizar a casa, para receber os meninos. E eu ia lá no Alto da Bela Vista, em Anápolis, ali perto da Vila Formosa. Acho que Vila Formosa. E lá tinha já uma casa que é da diocese, né? Que a Nova Aliança estava utilizando. Então, eu peguei a casa, só que eles já tinham saído, já tinha um tempo. Uhum. A casa estava abandonada, não tinha nada. Os matos estavam maior que eu. Se bem que não é tão grande, né? Mas eu cheguei, vamos correr para mandar fazer beliche, comprar as coisas e cuidar de tudo. E comecei o seminário exatamente sem saber como que ia ser. No seminário eu fiquei de 2014 até a minha transferência para cá, para Nairópolis. Quando eu falei traumático no começo, é porque assim, eu tava assim, com um anseio pastoral muito grande. Naquela empolgação. E no seminário eu tava trancado lá dentro, cuidando de 14 adolescentes. Isso foi muito assim, para mim foi muito impactante, porque eu queria muito ir pra pastoral, cuidar de paróquia, e era o meu perfil, né, na época. Então eu fiquei meio que castrado nesse sentido, né, meio limitado de fazer coisas. Inclusive eu tive uma experiência na capelania militar, como capelão, junto com o seminário menor. Nessa época também eu era chanceler da Cúria, então juntou muita coisa, muita responsabilidade. Eu acho que foi muita responsabilidade para um padre muito novo, recente. Mas assim, com gratidão, Dom João, porque ele via em mim essa capacidade de fazer tudo isso. Mas eu acho que isso me causou uma certa angústia. Foi quando eu fui para os Estados Unidos de férias, primeira vez, visitar minha irmã, em dezembro de 2016. Dezembro. E lá eu fiz uma experiência com a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos. E foi maravilhosa. E eu escrevi uma carta para o bispo de lá, pedindo para ele para ficar 1 ano lá fazendo uma experiência. Ele só me mandou uma mensagem assim: você vai para Nairópolis. Só isso. Só que eu pensei que era para Imaculado, Coração de Maria. Eu jurava, porque eu nunca imaginava que ia ser na São Benedito por conta do padre William, que já estava lá.
E eu tinha já sabido de alguns rumores que o Frei Nicolau, que estava aqui, já ia sair. Eu falei, não, então eu vou para Imaculada. Que alegria, que felicidade. Aí foi assim. Eu recebi a transferência por meio de mensagem. Saí do seminário. E, padre, que interessante o primeiro contato assim, vocacional com o Padre William e o senhor veio. Eu né, pensei depois nisso na hora, dele. Raiz. Foi. O senhor foi o sucessor. Foi muito forte. Eu falei isso na missa de do posse. Padre William. Não sei se vocês lembram, mas eu falei, olha, eu tô muito emocionado de estar aqui hoje, porque o Padre William me levou pro seminário e hoje ele me entrega a paróquia que ele praticamente, a igreja que ele construiu, Eu lembro disso. né? Então, assim, foi muito forte. Mas só para não fugir da sua pergunta, porque você perguntou como era a minha experiência no seminário, né? Ao mesmo tempo foi muito gratificante, muito feliz, porque eu tive a oportunidade de crescer com aqueles meninos, né? E principalmente dilatar dentro de mim uma coisa que eu tenho muito, que é a paternidade, né? Tanto é que o meu diretor espiritual ele sempre falava assim, você tem uma paternidade muito latente. Aí eu até perguntava para ele, será que então não é para eu ser pai? Aí ele falou, não, é para você ser padre mesmo, porque você só vai ser um bom pai se você puder ser um bom padre, se você você só vai poder ser um bom padre se você pudesse ser um bom pai. E lá eu exerci isso. Paternidade, porque esses meninos me adotou como pai. De acordar, de levar pra escola, de levar mesmo, porque eu tive que subir na categoria da minha carteira pra dirigir ônibus. Levar mesmo pra escola. Até tirar a carteira de novo, certeza. Foi. O terror da Tudo. escola. Participar de reunião de pais, era eu que tava lá junto com os pais deles também, que eu não excluía isso aí, né? Mas tá ali, levar menino pro hospital, tudo. Ator, de repente, não quis casar pra não ter filho, de repente ganha 14. Já crescido, criado, cheio de mania. Um choque de realidade muito grande. O senhor mencionou aí que também já ocupou a função de chanceler da Cúria. Sim. Conta pra nós um pouquinho, como que é essa função? Às vezes quem tá assistindo aí não sabe direitinho como funciona. Pesado. Porque, na verdade, o chanceler é aquele que chancela todos os documentos, decretos da Cúria, que o bispo promulga, vem da parte da chancelaria, né? É como se fosse o secretário do bispo. Então, o chanceler, ele fala em nome do bispo, ele confecciona os documentos, né, da igreja, da igreja particular, né? Por exemplo, transferências. Tudo tá lá chancelado pelo chanceler, junto com o bispo, né? Então, essa parte burocrática de documentos da igreja, é tudo feito pela chancelaria. Além de representar o bispo em certas realidades, né? Até mesmo de atender. Nem sempre o bispo pode atender diretamente o povo. Então, ele passa, geralmente, pelo coordenador diocesano ou pelo chanceler. Então, mas essa parte mais de documentos e é bem puxado. É bem pesado. Padre, e só voltando um pouco, o senhor falou do seminário menor e eu acho muito interessante porque eu conheci alguns seminaristas da época e eu não conhecia o senhor, mas eles sempre falavam, o Padre Danilo é mais que um pai, é uma mãe pra gente. O Danilo, inclusive, falava isso, Danilo Castro, que era daqui, né, de Nerópolis. Sim. Ele tinha... mas era isso mesmo, é porque eu sempre fui muito extrovertido, assim, gostava de fazer comida, às vezes a gente fazia um lazer, né? Mas coitado, eles penaram comigo também. No dia que estava muito custoso, eu falei assim, hoje nós vamos assistir um filme. Filme de terror. Vamos assistir um filme. Pode arrebentar a pipoca? Pode. Vamos comprar refrigerante? Pode. Os planos maquiavélicos. Voltando ao Danilinho. À noite, depois das orações, nós vamos lá pra sala pra gente assistir o filme Exorcismo de Emily Rose. Maravilhoso, porque eu já fundamentei, que eu já tinha todo o dossiê. Aquele filme dá um outro podcast, a história desse filme, porque ele foi realmente baseado em fatos reais. E Dom Manuel, que foi nosso bispo, né? Ele era amigo do padre que fez o exorcismo, e quem intercedeu ao Papa João Paulo II para que aquele exorcismo acontecesse foi Dom Manuel, que era amigo do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Nossa, que interessante. É muito forte. Dá um podcast. Sim, mas eles estão sozinhos no salão. Mas eu pus esse filme e esses meninos rezaram com tanto fervor depois. Mas, nossa, não deu trabalho pra nada depois. Foi uma semana de bênção.
Raíssa, pode ficar tranquila, a gente tá com o padre aqui, Raíssa, fica tranquila. Aí nós estamos com o padre vai ali, é pronto. Me fez lembrar agora uma coisa, lá nos Estados Unidos, lá em Connecticut, lá na casa dos Warren, que fundamentou o Invocação do Mal, eu fui lá. Inclusive, um amigo meu que foi, ele falou assim, eu vou, se isso for, eu vou. Eu Tá com o padre. Aí não é que eu posso ficar com medo do senhor, agora eu te deixo aqui. Sai correndo. Não, mas assim, foi muito interessante. Na missa aqui de posse, inclusive foi no mesmo dia da dedicação da Matriz São Benedito. Foram 2 celebrações fortes, né? Tava todos os seminaristas lá, eles chorando, eu também. Porque foi muito marcante na minha vida também, né? Estar ali com a vida deles, né? Acompanhando. E um deles, padre, chegou a ser ordenado? Olha, o Wilgner. Você me honra, por favor, tá? O único fruto. Eu fiquei sabendo que o Drenner agora entrou também, que também foi seminarista menor, mas o Wilgner é fruto do seminário menor. Inclusive, queremos você aqui. Já é o 2º podcast que falam dele. Pronto, ó. olha aí, é isso aí. Deus quiser, logo, logo vai ser ordenado, né? Inclusive, padre, eu também me lembro do senhor em um encontro vocacional que eu fiz. No primeiro Fiat que teve, o senhor também participava muito ativamente, né? Nessa época eu coordenava pastoral vocacional. Sim. E eu me lembro o que marcou muito, porque eu não conhecia o senhor, eu até acho que já comentei isso. A forma que o senhor participava da Santa Missa, principalmente no momento do Salmo. Eu lembro que eu observei, falei, nossa, eu quero participar da missa igual esse padre participa. O senhor fechava o olho, assim. Aí depois eu pensei, né? Depois que eu descobri que o senhor é música, às vezes a pessoa cantou mal e eu tava... Deixa eu aguentar aqui. Não, mas Mas realmente aquilo me tocou muito, assim, a forma que o senhor participava. E nós vemos que a música é muito presente, né? O fato do senhor ser compositor e tudo. Eu acho que a música que o senhor compôs, Eu Vos Amo, Meu Deus, é quase o lema vocacional da diocese, né? Virou hino do Night Fever. E hoje, hino vocacional. Sim. Porque você vê hoje, por exemplo, ordenações da Canção Nova, eles cantam essa música quase em todas, no Brasil inteiro. E eu recebo testemunho demais da conta dessa música. E como foi a composição dela, padre? Foi com choro. Até o Padre Eli, que eu amo demais, meu pai espiritual, eu contei pra ele uma vez, né? Falei, padre, todas as minhas composições foram em momentos de crise. Foi um momento de dor, sabe? Assim, de angústia. Aí ele olhou pra mim, com aquele jeito dele, né? E falou assim, sofra mais. Sofra mais vezes. Que você tenha muitos momentos de sofrimento. Eu falei, meu Deus. Mas assim, Eu Vos Amo, Meu Deus, foi exatamente no momento de crise vocacional que eu tive no seminário e foi no ano sacerdotal que o Papa Bento XVI tinha promulgado naquele ano, acho que 2008, se eu não estou enganado. E ele tinha composto uma oração pro ano, naquele jubileu das vocações. Ele compôs uma oração e no final ele anexou essa oração de São João Maria Vianney. Eu vos amo, meu Deus. E assim, a música é praticamente literal. Eu não mudei quase nada, né? Só alguma coisa para métrica, assim. Mas a letra é aquilo mesmo, da oração. Eu li aquela oração, eu achei ela tão simples, assim, mas fiquei tão tocado com essa frase, né? Que meu coração repita cada vez que eu respiro aquilo que eu não puder dizer. Né? Eu vos amo, meu Deus. E eu, assim, me deu uma crise de ansiedade. Quem tem ansiedade, o coração parece que bate aqui, né? Sim. E eu falei assim, nossa, eu tô te amando muito, Jesus. Mas aí eu tava assim, meio angustiado e fui pra capela. E eu sempre, quando eu vou, eu gosto mais de rezar quando eu ponho a mão no teclado ali, tô ali cantando, tô tocando. E é a minha forma de rezar mais perfeita, assim. E na hora, eu tinha colocado o breviário, a oração tava dentro do breviário. Na hora que eu tava tocando, a oração caiu em cima do meu teclado. Eu olhei assim e comecei a dedilhar. Só que eu fiz primeiro o refrão. Dá-me, Senhor, a graça de ser fiel. Ela veio assim, ela veio. Na época até o Marcos Alan também tava lá, ele olhou assim, viu eu cantando e começou a, tipo, ir junto, sabe? E foi uma coisa mais linda, assim, a música surgiu. Parece que Deus deu, assim, parece que eu tava cantando uma coisa que eu já tinha aprendido. Foi uma coisa assim instantânea. E tava na semana da missa do Crisma, o seminário que cantava na missa do Crisma.
Sempre, todos os anos. E eu fui e mostrei a música pro Padre Eli. Ele ficou emocionado e falou: vocês vão cantar na ação de graças dessa missa. E foi daí. Naquela missa mesmo foi assim, uma coisa linda. A gente cantou essa música e na época o Lanciano, que era da Toca de Assis, que é eu costumo dizer, o Lanciano Lima é o que interpreta aquela Subo ao altar de Deus. E ele escutou essa música e ficou louco, assim. Na época ele falou: eu vou gravar essa música. Foi o primeiro a gravar, e depois disso já tanta gente já gravou: a Fátima Souza, Juninho Casimiro, Terra da Cruz, eu. E vai sair uma nova versão aí logo, logo. E um cantor muito famoso. Sério? É. Mas vai ser Eu Vos Amo, Meu Deus, ou Eu Te Amo, Meu Deus? Que Eu a Vos Terra da Amo. Cruz mudou, né? Eu Vos Um Amo. pouquinho. E aí eu sinto falta do Senhor. Eu amo a Terra da Cruz, mas quando eu escuto, eu sinto falta do Eu Vos Amo, Meu Deus. Mas marcou, realmente marcou. Essa música eu não enjoo dela. Não enjoo. Além de outras, né? Mas sim, sempre foi realmente dentro desse contexto de dor, né? Eu acho que é onde acontece mais, né? Onde que Deus fala também, né? Quando a gente ressignifica, né? E acredito que também a gente, quando tá mais sensível, nesses momentos assim, de Exatamente. fragilidade, a gente fica mais aberto, né? Músico tem disso, né? Dessa sensibilidade, né? Por exemplo, na época da pandemia, eu compus tanta coisa. De ver a dor, né? Eu fiz a música de Carla Kutz, inclusive vai ser lançada dia 12 de outubro, no dia dele. A Comunhão Espiritual, que foi naquela dor de ver o povo querendo comungar e não poder ir na igreja. Gente, vocês não estão entendendo, não. Um dia que eu entrei naquela igreja, sozinho, com as portas fechadas, eu entrei em desespero. Aí foi quando eu fiz Comunhão Espiritual. Então, sempre num contexto de dor que eu componho, assim. É muito difícil você falar assim: compõe uma música aí. Peraí, deixa eu sofrer um pouco. Me dá uma dor. Me bate aquele rolo ali rapidinho. Vou me dar uma angústia. É só assim. Raíssa, vamos fazer o nosso momento de sempre, Ronaldo na Terra, de pedir a colaboração e, mais uma vez, agradecer imensamente o pessoal aí da Grão Pizza, que doou 20 pizzas para as pessoas carentes. Inclusive, a gente ainda vai fazer essa distribuição. Então, quem quiser nos ajudar, colaborar com essa obra, né, de evangelização, nosso editor-chefe vai deixar aqui o QR Code para vocês colaborarem e nos ajudarem para a gente melhorar a parte estrutural, a questão de equipamentos. O senhor, como músico, sabe muito bem que isso tudo é muito caro, né? Sim. Então, colaborem conosco. Não é isso, Raíssa? É isso, desde já, Deus lhes pague. Se aí você não conseguir entrar em contato conosco e quiser mandar o Pix, pode mandar até na mensagem, né? Para quem nós devemos agradecer aqui, pode ficar à vontade. Isso aí. Então, vamos... Muito bom, né? Tem que ajudar mesmo, viu, gente? Porque é uma iniciativa muito boa, muito, muito maravilhosa de evangelização. Hoje está muito comum, né? Os podcasts da vida. Tá parecendo meus áudios, às vezes, quando eu mando pra alguém. Parece um podcast, que é tão longo. Eu até comentei com o Antônio. Eu estava no Congresso Eucarístico e aí teve um momento e eu falei, na minha opinião, falei muito, né? Aí o menino falou: a menina do podcast. Eu pensei: nossa, ele tá falando que eu tô falando muito. Ele, não, mas é porque você apresenta o podcast com o Coelho. Isso aí. Ótimo, maravilha. Gostaria de perguntar, e foi uma coisa assim que eu achei muito marcante e muito bonito da parte do senhor, que foi ter pintado o painel da Capela São José Operário aqui na nossa cidade. Como que surgiu essa vontade? Foi também no sofrimento ou não? Foi porque eu tenho medo de altura. Foi muito Somos sofrimento. dois, eu também tenho Vocês medo de não, altura. vocês não têm ideia. Porque assim, o pé direito daquela igreja é 7 metros. 7 metros não é uma altura assim. Mas vai subir no andaime, ficar lá em cima. E fica balançando? Porque a gente tá usando andaime, né? Comum, né? Meu Deus, eu transpirava. Tanto é que a tinta, às vezes, ela manchava assim com o meu suor. Porque eu comecei da parte de cima, né? Foi muito difícil. Muito, muito difícil. Tinha hora que eu tremia, assim. Eu ficava gelado. Mas eu falei: eu vou conseguir. Porque, na verdade, o projeto da capela... E, inclusive, a gente ficou alguns anos naquela pendência, né, de começar a construção por conta da localização. A gente tinha adquirido um terreno que era ali próximo, mas não era um lugar que ia possibilitar uma capela
né, que ia acolher muita gente. Ia ser uma capelinha muito pequena. Eu falei, eu não vou fazer uma coisa assim. Não vai valer a pena. É que esse setor merece um lugar mais aconchegante, maior. Então a gente ficou nessa luta, nessa expectativa de surgir um outro terreno, até que surgiu aquela área, né? E naquele momento eu falei, olha, se Deus me conceder a graça de conseguir, porque não foi eu que construí, né? Foi a comunidade. Mas dentro do tempo que eu estiver aqui, porque é um prazer muito grande um padre conseguir construir algo. Isso é um deleite, né, para a alma. Se Deus me conceder essa graça, eu vou pintar o painel dessa igreja. Eu fiz um voto. Eu não sou de fazer voto, não. Eu até falei esse dia na igreja. Eu não sou de fazer promessa, não. Mas naquele dia eu fiz. Eu falei, olha, se Deus me conceder essa graça de ver essa igreja pronta, eu vou pintar o painel dela. Eu não sei nem como vai ser, mas eu vou pintar. Eu fui pegando algumas referências e estudando questão de cores. Nunca tinha pintado uma parede na vida. Nessa época eu estava fazendo um estudo de iconografia junto com a Jaísa, minha teacher lá de Anápolis. Ela é iconógrafa também, então a gente estava rezando junto, pintando ícone, né? E aí foi quando surgiu a ideia. Falei assim, eu inspirado no Silvio também, né? Grande artista goiano. Eu falei, eu vou desenhar aqui um esboço. E assim foi. Desenhei, pintei no papel e ali eu projetei, né? Porque tem a técnica. A gente projeta o esboço pelo Datashow. Isso foi à noite, um dia pra lá. Projetei o Datashow na parede e risquei tudo com um lápis. Aí no outro dia começamos a pintar. Mas foi muito, muito gratificante, assim. Foram dias, eu fiquei uma semana, de manhã até madrugada. Uma semana pintando. Foi bem desgastante. Teve um dia que eu dormi lá, na sacristia. Eu levei o colchão, dormi lá. E aí no outro dia o pessoal da comunidade já levava café e eu ia lá, dedicado, porque tinha hora pra... Foi praticamente na semana que antecedeu a inauguração, né? Então eu tinha prazo pra terminar. Então eu tive que correr. Mas foi lindo, foi muito gratificante, assim, como eu falei no dia da dedicação, eu falei, foi o meu presente pra São José. Meu presente pra comunidade também, né? E acredito que espero que perdure por muito tempo. Mas eu amo, assim, eu amo a arte, amo a pintura. É uma forma também de desestressar, sabe? É um hobby. Né? Porque eu nunca fiz curso, assim, nunca fiz nada. A não ser essa técnica de iconografia que eu peguei, que é muito, assim, é muito bonito, né? Quando você vai estudar iconografia, os elementos, né? A pigmentação, até a gema do ovo com o vinho que você faz ali, dilui, né? Nos pigmentos, todos os minerais naturais. Então, o ícone ele traz toda uma simbologia e uma mística por trás. É óbvio que eu não usei desse tipo de tinta, né? Lá no painel da capela. Mas ali tem toda a simbologia. Coloquei a Sagrada Família, por quê? Porque São José ele não está sozinho, inclusive ele é conhecido como aquele que não fala, ele só obedece, né? O silêncio de São José. Por isso eu coloquei ele naquela atitude orante, de olhos fechados. O sacrário no meio, porque ele simboliza a manjedoura. E a Virgem Maria levando o menino Jesus, representando aquele momento da apresentação do menino Jesus, né? E tem muito significado aquele painel. As cores, vocês reparam que os três estão com a mesma cor do tecido, porque é simbolizar a pobreza, o despojamento, e também para fazer uma referência a São Benedito, que é marrom. Então tem todo um porquê aí. E, padre, também queria que o senhor falasse um pouco, quando o senhor falou da simbologia, dos ícones, né? Eu lembro uma vez que o senhor me explicou até que os santos têm o mesmo rosto de Jesus, não é? Na iconografia, exatamente. Sim, sim. Todos, se você vai olhar, sempre tem uma referência ou um traço, porque às vezes a gente pode achar assim, não é tão bonito, porque carrega aquela rudez, né? Aquela expressão bem marcante dos olhos, né? E todo o iconógrafo ele vai
pegar a base do rosto de Jesus Cristo para desenhar todos os rostos, né, dos santos e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, a iconografia quer rezar com ela e mostrar que o meu rosto se assemelha ao rosto de Cristo. Então tem esse significado, sim. É muito bonito. E falando de santos, de iconografias e tudo, e São Benedito para o senhor? O senhor está aqui há 8 anos. Quase 9, né? Quase 9 já. Quase 9 anos. O que o senhor já aprendeu com o Ditim? Nossa, meu Deus do céu. Nesses 9 anos que o senhor poderia partilhar conosco e para a nossa comunidade? Olha, São Benedito, ele me ensina a cada dia, né? Porque a gente vê, principalmente pela devoção. Geralmente, quando a gente é devoto de um santo, a gente começa a se assemelhar a ele nas virtudes. É óbvio que a gente não tem tantos escritos de São Benedito, mas os relatos, por exemplo, de milagres. E a gente vê pela fé do povo, e desta forma a gente também se assemelha, aliás, se aproxima mais do santo, né? Quando a gente vê o povo devoto. Se identifica mais com o santo, né? E de fato, assim, eu confesso para vocês que eu não tinha uma devoção específica a São Benedito quando eu vim para cá, né? Porque são muitos santos, graças a Deus, a gente tem uma riqueza de amigos, né, no céu, né? É santo demais. E tem gente que fala assim, eu gosto mais de Santa Teresinha, eu gosto mais... Mas a gente tem que gostar de todos os santos, porque todos se assemelharam a Cristo, né? Mas assim, a devoção, querer saber da história, isso só veio quando eu vim para cá mesmo, né? Mas assim, a humildade e a servidão de São Benedito, a presteza, a delicadeza de perceber, né, o pobre, né, de você oferecer tudo para Deus e principalmente naquilo que é mais humilde, naquilo que é mais escondido, né? São Benedito, ele saiu da condição de formador para cozinheiro. Não vai lá para a cozinha. E naquela época, esses serviços eram de escravos, né? Então, assim, você vê um homem que não reclamava, ele só estava ali, fazendo com dedicação, fazendo com amor. E por isso que quando eu criei o brasão da paróquia, lá São Benedito, eu coloquei exatamente esse lema, né? A humildade e trabalho, né? Humildade e trabalho, porque isso já transparece aquilo que Jesus nos chama a viver, né? Na humildade, na servidão, né? E um dos momentos mais marcantes para mim foi a chegada da relíquia. Eu ia até perguntar, se eu pudesse contar também como que foi essa história da relíquia, porque foi muito forte, assim. Eu pedi, desde quando eu cheguei aqui, eu queria uma relíquia de São Benedito, então eu já contei isso algumas vezes, mas tentei alguns intermédios lá em Roma, com uma irmã, inclusive a irmã Neula, né? Ela trabalha na sacristia do Vaticano, pra você ter uma ideia. Ela estava em Pirinópolis, né? Então a gente tem contato. Eu falei, irmã, será que você não conhece alguém aí que pode interceder para mandar uma relíquia de São Benedito, lá de Palermo, né? Tá aí na Itália. Na época o Padre Eli também estava na Itália, eu falei com ele. Enviei uma carta para os capuchinhos, né? Que zelam ali, que prezam da igreja. Nunca obtive nenhuma resposta. Até que eu falei, eu não vou desistir, mas tá nas mãos de São Benedito. E foi numa festa de São Benedito, acho que em 2022, se eu não estou enganado. Acho que a relíquia chegou em 2023. Acho que sim. Mas enfim, eu pedi no início da festa, aos pés de São Benedito, eu falei, o senhor vai mandar essa relíquia para nós. É o senhor mesmo. Falei assim, né? Começou a festa. A festa terminou no domingo. Na segunda-feira, um padre amigo meu lá de Portugal, que cuidava de uma igreja de São Benedito também, ele me perguntou, nossa, sua comunidade é tão viva, é tão bonito ver o povo, a devoção de São Benedito que o povo tem aí. Vocês têm a relíquia? Aí eu falei, não, é o meu sonho. Ele falou, então eu vou conversar com o meu bispo para mandar a relíquia para vocês, porque nós temos um busto relicário da Idade Média ali, né? É antiquíssimo. Se o bispo autorizar, eu tiro um pedaço do osso desse busto relicário e envio para vocês. E aí ele, no mesmo dia, ele já me mandou mensagem. Falou assim, olha, eu consegui. Vou mandar para vocês a relíquia de São Benedito, de 1º grau, né? Só que para essa relíquia chegar aqui foi outra novela, porque a alfândega identificou como parte do corpo humano. Então eles devolveram a relíquia para Portugal quando ela estava vindo para cá.
E aí eu tentei com um amigo, aí não dava certo. Aí até que eu consegui um amigo que estava lá, que conseguiu trazer pessoalmente a relíquia pra gente. E pouco tempo depois a igreja, que estava com o corpo incorrupto de São Benedito, foi totalmente incendiada, o corpo dele foi totalmente incinerado, carbonizado. Então, quando eu falo assim, a gente vê a relíquia aqui de São Benedito, é uma riqueza, assim, e é uma forma... A gente sente, parece que São Benedito tá mais perto, né? Parece que tá ali, né? Fisicamente. E assim, isso realmente me marcou muito, muito, muito mesmo. Posso falar que eu tirei um pedacinho e tô com ela lá? Também pra mim? Pode, Revelei o pode, segredo. pode. Porque no dia que eu fui retirar um pedacinho do osso, eu falei, não, eu vou pegar um pra mim também, né? Mas assim, foi um pedacinho mesmo. Um Porque cisquinho. porque a maior parte tá lá, né? E daquele tecido que envolveu a relíquia de 1º grau, a gente fez aquela relíquia de 3º grau que nós distribuímos para a comunidade. E também já teve muitos milagres com aquela relíquia, gente. Eu já recebi muitos relatos de milagres. Relatos de milagres mesmo, por causa da relíquia. Eu não tive essa relíquia. Não. Depois você pega comigo, então. Então, tá bom. Ela fez, Padre Danilo, aquela carinha do gato de botas, né? Eu não tenho essa relíquia. Padre, o senhor também citou Carla Acutis, o senhor tem uma música inspirada nele, e eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa questão da devoção, porque nós vemos uma ligação muito grande de Carla Acutis e o Brasil, né? Milagre dele, a canonização. Milagre. Sim, a canonização dia 7 de setembro, o dia dele, dia 12 de outubro. de outubro, assim. Sim. Na minha opinião, Carla Acutis é um santo brasileiro. Não, isso já foi falado, inclusive, até pela mãe dele, se eu não me engano, né? Porque, assim, a própria família fica, assim, encantada com a devoção que se criou no Brasil. Das partes do mundo onde mais tem, é no Brasil. Ficou um movimento fortíssimo, né? Inclusive, parece que a primeira paróquia no mundo foi aqui Também no Brasil. Também no Brasil. Mas esse dado aí... Mas eu visitei o túmulo de Carla Acutis quando eu fui na Itália em 2014. Foi a minha primeira viagem lá. Ele estava sepultado ainda no cemitério, né? Mas já havia rumores ali de santidade, já tinha aqueles relatos. Eu recebi um folderzinho que contava, né? Reze para que ele se torne servo de Deus ainda. Então foi ali que eu conheci a primeira vez. E depois disso eu tive contato com outras pessoas aqui do Brasil que já tinham conhecido a história. Então, até uma vez eu mandei uma carta, eu não me lembro o nome do padre. E ele me mandou um monte de relíquiazinhas, né? Que eu distribuí no Grupo Sal. Mas assim, eu comecei a observar a vida dele, do que ele falava, na espontaneidade, na simplicidade, porque você não vê nada de profundamente teológico, né? Uhum. Coisa muito humana, rasa, né? Mas muito profunda quando você vê um jovem daquela idade com aquele anseio. Por exemplo, ele dizer, né, uma vez quando ele foi indagado, né, você não namora? Ele falou, a única mulher da minha vida foi Nossa Senhora. Então você vê assim o amor profundo, o zelo, né, nos estudos, na investigação, inclusive, para a canonização dele. Vocês sabem que eles bisbilhotulham tudo, eles vão olhar tudo, computador. Nunca viu nada de imoralidade, nada. Tudo que ele pesquisava era só sobre a Eucaristia. Então você vê, é um anseio profundo e autêntico, né? E na época da pandemia, eu lendo as coisas do Carla Acutis, estava lendo um livro dele, e aí de repente eu comecei a compor uma coisa lá. Falei, eu vou escrever isso. Né? E realmente a música ela não fala de Carla Acutis, mas tudo que fala dela tem na música é referência àquilo que ele falou, né? Que ele falava assim, olha, é bom viver, esse mundo é maravilhoso, né? Eu amo a natureza, eu amo os animais, é bom, esse mundo é bom, mas é muito melhor buscar o céu, né? Aí foi daí que eu comecei, já é o primeiro estrofe, né? E aí ele fala da autoestrada que nos leva para o céu, a Eucaristia. Depois ele fala de São João, que era aquele discípulo amado que estava reclinado no peito de Cristo e que, por isso o lema dele era estar sempre com Jesus, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, aquela doxologia da missa, era o lema de Carla Acutis, né? Que tudo eu faça por Cristo, com Cristo e em Cristo. E depois essa imagem do balão, né?
Que quando ele fala como a gente precisa se desprender dos nossos pecados, das nossas vontades, para a gente subir para o céu. Então, a nossa vida é como um balão, né? Aí fiz outra estrofe também nesse sentido. E a frase que resume Carla Cutis é aquele aniquilamento de si mesmo, aquela renúncia de si mesmo, né? Não eu, mas Deus. Então surgiu isso. E isso é justamente o que nós falamos no começo, né? Sobre uma autenticidade na fé dentro da normalidade. Exatamente. Do cotidiano. Exato. Mas também foi composta no sofrimento, que foi na pandemia. Tudo se interligando ali, ó. E tá sendo muito gostoso fazer essa produção dessa música. Quem tá fazendo tá sendo meu cunhado, meu xará. E tá sendo muito, muito especial. Ela vai ficar muito linda. Dia 12 de outubro, nas plataformas digitais. Acompanhe nas mídias. Padre Danilo, continuando em relação a São Benedito, a festa, que é uma festa, acredito que está entre as 3 maiores da diocese. Todo Sim. ano supera a participação da comunidade também, principalmente na procissão da penitência, 5h30, é muito bonito. Sim. A gente vê a motivação de todos, ajudando, participando. Quais são os maiores desafios, enquanto pároco, organizar uma festa dessa? Ele tá até tomando água agora. Ô, Antônio, você sabe que eu vou dizer para você uma coisa. Quem vê aquela festa, quem vem aqui fala assim, meu Deus, dá muito trabalho. E realmente dá. Mas hoje eu posso dizer isso com toda tranquilidade. E os festeiros que vão me ouvir vão confirmar isso. A festa acontece. Porque a comunidade envolve. Tem coisa assim que, é claro, a gente tem que organizar, a gente tem que liderar, tem que fazer, tem que deliberar. Mas quando você vê acontecendo, às vezes você fala assim, ó, não tô fazendo, eu tô vendo acontecer. Então, a gente pode dizer isso. O envolvimento, o engajamento da comunidade é a coisa mais linda dessa festa para mim. Você vê mais de 800 pessoas trabalhando. Todo mundo que vem aqui, eu falo isso de boca cheia. Eu falo assim, são mais de 800 pessoas que trabalham nessa festa. Contando assim com escalas, né, com revezamentos, são mais de 800 pessoas. Assim, mas onde não existe um lugar que tem tanta gente trabalhando assim? Então você vê 800 pessoas, é aquela igreja cheia, a matriz ali lotada. Todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido. Então assim, o mérito é do povo. É óbvio que a gente incentiva, a gente incrementa, e eu gosto sempre de dedicar mesmo. Eu até falei isso no Instagram lá da paróquia. O pessoal falando assim, mas por que você não pede pra gráfica fazer isso aqui? Né? Tem tanta gente pra fazer. Gente, eu quero fazer, eu quero pôr a mão, eu quero, porque é o meu prazer, é a minha alegria fazer tudo, a identidade visual, tudo. Então tudo tem em minha mão mesmo. Eu gosto de envolver, mas não é eu que faço. Né? São as pessoas que estão ali envolvidas. Eu tô ali só para motivar. Vamos fazer. E eu acho que é isso. O sucesso da festa é realmente isso. E principalmente na questão da piedade, porque não tô colocando mérito para mim, mas a gente viu. Eu pude perceber que a cada ano, desde quando eu cheguei, as procissões penitenciais e a parte da manhã, cada ano tem se superado. É uma coisa, assim, de arrepiar mesmo. Que eu saio da sacristia, que eu entro, que eu escuto São Benedito, por nós já engulo seco. Porque é muito emocionante. Você vê a fé e a vivacidade, né, do povo nessa devoção. É lindo. Porque, de fato, é a parte mais importante, né? Com certeza. Espiritual. Exatamente. A festa é essa. Né? Porque se não for isso, não tem sentido nenhum. Né? Não tem nenhum significado. É lindo demais. É lindo de se ver. E de viver. E quais projetos, qual coisa o senhor ainda pretende fazer na nossa comunidade? Alguma reforma? Nós algo vamos do tipo? vamos começar agora a reforma na revitalização da matriz, né? Porque ela já está bem deteriorada, aquelas molduras, e ela vai ter mais a cara de São Benedito, já garanto para vocês, porque ela vai ter algumas referências de cores que remete a São Benedito também. Inclusive a iluminação externa, né, que vai ser um cartão postal noturno, né, porque ela já é vista de todos os ângulos aqui de Nerópolis. Principalmente quem chega, né, de que está mais alto, à noite ela vai ser um bom de iluminação, ela vai ficar linda. Além da gradeação e da ermida da Mãe Rainha que a gente vai construir ao lado, né, além também das melhorias do salão, né.
Ai, padre, tem uma questão que eu sempre olho na São Benedito e eu espero todos os anos vitrais, será? Vamos ter uma, não vitral, mas vai ter uns elementos artísticos. Que fica tão bonito, né? A Sim, igreja com os sim, vitrais. Eu vejo ali no... É no Pitaluga, né, que tem alguns vitrais. É. E fica Trindade muito bonito, também, né? Trindade, O efeito. Sim, muito lindo. É muito lindo. A igreja ali, ela já é bem repleta de significado, né? Sim. O painel ficou bem rico, bem Uhum. amplo. Então, talvez vitrais ali poluiriam um pouco. É. Exato. Mas a gente tá estudando uma questão assim mais que possa conjugar com aquele, né, com o painel do fundo, mas que não grite, que não brigue, Uhum. entende? Para também manter É. o foco, né? Senão fica muitas Exatamente. informações. A Entendi, pessoa fica assim, padre. muita coisa, assim, tipo a Capela Sabe pra onde Sistina. que olha, né? E eu acho que se fosse fazer um vitral, o senhor ia conseguir. Ah, não, aí Raíssa, eu já não. Eu acho. Não. Se lá na São José eu quase morri pra subir ali, imagina naquela altura, eu não dou conta, não. Eu não vou ter essa Eu capacidade, vi um não. padre, acho que foi o padre Newton que fez. Padre Vitrais. Newton é artista. Ah, Padre Newton, pintor também, ele é cheio das coisas. padre Newton também queremos o Padre senhor Newton, aqui. queremos você aqui. Padre Newton tem muita história pra contar de Cocalzinho, viu? Ele foi nosso seminarista aqui na Imaculado. Pois é. É. Quem sabe, né? Podemos entrar também numa parte que o senhor domina, que o senhor gosta bastante, que é a culinária. Eu amo. Hum. E as pessoas que estão ao meu redor gostam mais. Sim. Igual meu cunhado fala, nossa, eu adoro, Danilo, que você vem pra cá na segunda-feira. Cunhadão. É, mas eu gosto muito. É um descanso pra mim, na verdade, sabe? Quando eu vou lá pra casa, minha família gosta muito, meus pais, né? Porque não é só pelo fazer, eu acho que cozinha tem afeto, né? Eu acho que A união. eu gosto muito de colocar isso, o afeto na cozinha, no cozinhar, no fazer. Por isso que eu faço uma comida rápido, faço, mas eu gosto de, quando eu tenho tempo, de demorar ali, de picar as coisas, de estar ali conversando, de estar junto. Então, geralmente na minha folga eu faço isso. Amo demais, dedico muito e gosto sempre de me desafiar a fazer coisas que eu nunca fiz. Eu tenho esse negócio. Geralmente às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas geralmente tá certo. Vai inovando, Pode ser que não né? fique igual, mas dá pra comer, né? Contando aqui, antes de começarmos o podcast, eu já comi a lasanha estrogonofe que o padre faz. Meu Essa Deus, lasanha de estrogonofe é padre. famosa. É Agora muito que eu bom. tô ferrado, hein, Raíssa? Porque vai ter de gente querendo. Mas eu gosto muito mesmo. Gente, mas é muito bom. Eu fiz essa lasanha pra Fátima Souza quando ela veio fazer o show aqui. Eu fiz essa lasanha. Ela falou, padre, eu nunca comi uma lasanha tão gostosa na minha vida. E não é por exagero, não. Eu tô lembrando do gosto. Eu tô falando. Tá dando fome. E, padre, já que o padre Fábio nos deixou uma receita de pudim, Lá vem. era uma receita do padre Danilo. Vamos Que lá. o senhor gosta. Eu vou ensinar que tá mais em voga agora. Porque quando eu faço esse biscoito, todo mundo me pede essa receita. Então, grave aí, tá? É o biscoito de queijo, de batata. Ele não tem erro, você vai fazer, vai crescer, ele vai ficar lindo, vai ficar delicioso, pra você tomar aquele cafezinho, perfeito. Você vai usar aquela medida aquele potinho de margarina de 500 gramas, ok? Você não joga ele fora, guarda, porque ele vai ser a medida para você fazer lá na sua casa. Você vai guardar, usar ele para medida. Você vai reservar 3 medidas desse de polvilho doce, não polvilho azedo. Polvilho de roça mesmo, né? Eu até faço uma indicação, posso? Merchan. Pode Aham. fazer, fica à vontade. Polvilho do Cará, você consegue encontrar ele. Não é do Cará, não, é a marca que chama Cará. Ele é infalível, pode comprar, inclusive nos patrocine. Polvilho do Cará. 3 medidas. Você vai deixar lá reservado, só que você vai cozinhar batata descascada e vai ser uma medida de batata amassada quente, ainda quente. Por que quente? Porque ela vai ajudar a escaldar o polvilho. Então você joga uma latinha, uma medida dessa de batata amassada no polvilho, esfarela ali, vai virar uma farofinha. Já coloca 4 colheres de manteiga de leite, que fica mais gostoso que a margarina, tá? É uma dica. 4 colheres de manteiga de leite junto com a batata, polvilha e faz uma farofinha bem fininha com tudo isso. Agrega tudo.
Depois disso, você vai jogar 2 colheres de sopa de óleo ou de banha de porco, mas ela tem que estar no estado líquido, porque ela não pode ser uma colher assim, igual a margarina, entendeu? Aí você agrega uma caixinha de creme de leite, joga 3 medidas, a mesma quantidade de queijo curado, ralado, e tem que ser de boa procedência para ele não ficar ruim, né? E o queijo é tudo num biscoito, viu? 3 medidas. Agrega e vai jogando o ovo até dar o pontinho assim da massa tá macia, não muito mole, não muito dura, de modo que você enrole ela não quebre. Pronto, sucesso total. Põe o forno para aquecer, bem aquecido ali, 200 graus. Taca lá dentro e já pode coar o café. E agora, Perfeito. eu acho que no próximo podcast nós vamos precisar experimentar um dia, hein, padre, esse biscoito. Não, eu que vou experimentar, porque vocês vão fazer, que já que aprendeu. Agora Entendeu? você tem que trazer. É, ué. Mas- Virou raiz. Ó, quem cozinha aqui, o Antônio. Então, o Antônio trazendo para o podcast pro padre. Sabe quem que eu lembrei também aqui da nossa comunidade que tem um know-how na culinária? Nossa amiga Rubilane. A Rubilane Nossa. também tem várias e várias receitas que é... Pode trazê-la, né? Uhum. Ela é a versão do padre Danilo, só que mulher. Então, Olha aí. assim, ela Habilidosíssima nossa, também. é demais. Eu falo com Um ela, se ela abraço lançar aí. um curso, eu compro. Muito bem. É? Gosto demais da Quem Rubi. sabe? Eu acho que vou fazer um e-book Padre, de receita. faz. Uhum. Tá me dando uma boa O ideia. e-book do padre, receita do padre. Vou fazer. Tem aquele canal, tem um canal na de moda, né? receita Todo mundo de pai, fazendo e-book. só iria fazer. Eu criei um método, que agora é todo mundo assim, né? Todo mundo criando um método. Tanta criatividade pra Só tanto método. copiando, mas tá lá. criando, Mas né? criou um método. Não, É uma mas boa ideia. é uma Esse boa ideia. e-book aí é uma boa ideia. porque tem muita receita. Vou pensar que você nisso. Vou pensar. faz. Sim. É uma Quem ideia sabe? que pode ser rentável, legal, e o senhor não tá sofrendo pra criar Legal. essa ideia. ó. Uhum. Legal. Já experimentei tudo. Olha Mas aí. eu tenho mesmo aqui. No meu celular eu gravo todas as minhas receitas, eu escrevo todas. Tem. Qual Tem foi a mais exótica que o senhor preparou? Ixi. Bom. Talvez seja a buchada, né? Que nem todo mundo gosta, mas eu amo. Inclusive na festa Benedita eu fiz a dobradinha, foi sucesso total. Acho que mais exótica, talvez sim, porque esses bichos silvestres eu não gosto muito de fazer, não. Nunca fiz também. E o acarajé, que eu aprendi a fazer na Bahia. Na verdade, o acarajé é um bolo típico da Umbanda, né? Mas hoje ele já virou patrimônio Cultural da cultural, gastronômico, né? E geralmente eles não ensinam a fazer acarajé, porque é a mãe de santo que faz acarajé, o bolinho, né? E eu colei numa baiana lá e falei, você vai me ensinar a fazer esse acarajé aqui agora. Enquanto me ensinou, Se não ensinar, eu não compro. Eles dão uma bênção com a mão esquerda aqui agora. Ela, ô meu rei, vou te ensinar. E ela foi e me ensinou. E eu gravei, assim, né? O processo do feijão fradinho, de molho, tirar a casquinha, bater com a cebola, fritar no dendê. Fiz e ficou, acho que ficou mais gostoso. Porque eu dei uma goianada assim, um tempero assim. e a culinária ficou muito- goiana... Quando eu fiz lá em casa, o meu pai acho que comeu 6 acarajés. Mas algo que o senhor já misturou, assim, que o senhor falou isso Que eu daqui, acho que vai misturei? dar errado, Sal- mas deu bom. Salsicha com leite condensado. Ah, eu fiquei Nossa, sabendo. Uma delícia. O senhor falou uma vez. Uhum. Nossa. Ah. Imaginar Não, não, mas é muito Passou a fome, agradável. passou a Não, fome. não foi receita, isso foi uma curiosidade. Foi se eu colocar um leite condensado na salsicha, sabe, gostoso? E ficou. Experimentem em casa. Bom, padre, acho que já estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast. Ai, que bom, né? Porque já tá começando a falar bobeira. E nós sempre terminamos, né, antes da bênção do senhor para todos nós. Se o senhor tiver alguma coisa para falar para as pessoas, quiser deixar um recado. Olha, já que a gente tá nessa atmosfera aí do Carlo Acutis, né? E também agregando aí a espiritualidade de São Benedito, que é a espiritualidade franciscana, né? Tem tudo a ver, porque Carlo Acutis era franciscano, vamos dizer, né? Eu sempre digo, viva a vida com simplicidade, com amor e com leveza, né? Nisso consiste a santidade. A gente precisa viver sempre seguindo isto adiante, né? E Deus está nas pequenas coisas. Eu já quase virou marca, né? De que eu falo sempre disso, que a gente precisa olhar o extraordinário pelo ordinário, né? Na simplicidade de vida, né? A gente não querer
tantas coisas extravagantes, mas se atentar ao que é o mais simples, ao que é o mais pequeno, o que é mais corriqueiro, que às vezes passa despercebido, e é onde Deus está falando, é onde Deus está presente, né? Nesses momentos, inclusive, quando a gente estava falando da cozinha, dedicar-se mais a estar com aqueles que te amam, que te valorizam, dedicar tempo, né? Nisso consiste também a vivência da fé. A gente se edifica assim, né? E sejamos felizes dessa forma, né? Buscando na simplicidade o nosso tudo, né? E com certeza vamos encontrar a graça de Deus nesse caminho para nos alimentar e nos fortalecer. Nós só temos a agradecer ao senhor por esse tempo que o senhor esteve aqui conosco. Eu Foi que agradeço. muito descontraído. Que bom. Aprendemos, sabemos das histórias curiosas do senhor. Então, muitíssimo obrigado. A nossa equipe agradece bastante. Continue assim, Obrigado. sempre leve, descontraído, compondo, criando, Ou Pra seja, sofrendo. para edificar o reino de Deus. Amém, amém. Eu que E- agradeço. Que o Imaculado Coração de Maria abençoe sempre o sacerdócio do Senhor. Amém. E foi ótimo estar aqui contigo Maravilha. nesses momentos. Passou muito rápido, né? Até porque eu pensei que eu ia começar aqui com a cara toda inchada de tanto rir, né? Porque antes nós rimos tanto. A gente dava outro podcast. Vocês não sabem, mas houve 2 podcasts. Inclusive, a gente pediu pro Padre Danilo imitar alguém, mas ele não quis. Mas Não depois posso comprometer. É problema. Na verdade, já aconteceu. É porque você perdeu no meio ali. Eu vi uma imitação, hein? Sim. Teve uma imitação, olha aí. Poder que sample. Então, padre, sempre que um sacerdote vem, né, no nosso podcast, nós pedimos para terminar com a bênção. Sim, Pra vamos, deixar com certeza. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. por intercessão do Imaculado Coração de Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e São Benedito, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.